Através da consistência, a consistência é chave para qualquer coisa e principalmente para poder quebrar um velho hábito. Todos os dias você tem que ser resiliente. E a partir do momento que você decide, vou parar de fazer aquela certa coisa, o que você vai começar a fazer no lugar? Por que é tão difícil de mudar os hábitos? Por que mesmo quando você tenta aí, mesmo quando você se planeja, mesmo quando você fala, é hoje, é segunda-feira, é dia de mudar de vida, ou no primeiro do ano, 1º de janeiro aí, esse ano vai me trazer coisa boa, eu vou mudar tudo na minha vida, eu vou virar 180 graus, e aí você começa e alguma coisa acontece que você não consegue mudar aí de hábito. A procrastinação começa a te comer por dentro. Você fala, meu Deus, eu não tô afim de fazer aquilo que eu planejei. Por quê? Vamos começar pela definição. O que é um hábito? O hábito é uma coisa que você já fez tantas vezes, através de anos, que você adquiriu aquele hábito e fica cada vez mais fácil você agir daquela maneira. Fisiologicamente, no nosso cérebro, por exemplo, toda vez que você fez alguma coisa muito facilmente, é como se você tivesse, imagina um carro andando num trilho de trem. E tecnicamente, esse trilho de trem, ele chama caminhos neurais. Quanto mais você faz uma coisa, mais aquele caminho neural, ele fica ali, que nem um trilho do trem. E aí é muito mais fácil fazer exatamente a mesma coisa do que descarrilhar aquele trilho um pouquinho. O nosso cérebro ele não está a favor da gente uma vez que a gente queira sair do trilho. O seu cérebro está falando assim, não, você está gastando pouca energia, tá bom assim, permanece fazendo isso daí porque o seu cérebro está lá só para poder te manter salvo, fora de perigo. E qualquer coisa que você faça, que você tenha que ter uma atitude muito grande para conseguir mudar, para o seu cérebro é alguma coisa muito desconfortável, você tem que gastar muita energia para aquilo ali. Por isso que ele quer se segurar com tudo que ele tem ali para poder permanecer fazendo a mesma coisa. O que a gente quer dizer com caminho neural? Saca só, no nosso cérebro, quando a gente tem alguma memória, vamos dizer, você tem uma memória, existe um caminho neural que significa que você tem neurônios conectados um ao outro. A gente tem evidência física, já fizeram estudos através de computador, um monte de coisa que eles conseguem ver que cada vez que você acessa uma memória, o seu cérebro ele dispara uma descarga elétrica entre um neurônio e o outro, que significa que naquele momento ali você está lembrando de alguma coisa, tá? Então o caminho neural, por exemplo, de você comer pra caramba e não conseguir parar de comer, tudo está registrado ali naquela memória, aquela gravação toda hora está sendo disparada. Isso é um caminho neural, tá? É uma conexão entre um neurônio e o outro ali. Quando você aprende alguma coisa diferente daquela coisa que você já está habituado ali, imagina que é o trilho do trem, aquele hábito que você tem diariamente ali, que você está fazendo, então toda hora aquele caminho neural está sendo disparado, tá? No seu cérebro. Na hora que você aprende alguma outra coisa que você ainda não está acostumado para fazer, o seu cérebro ele gasta muita energia para criar um novo caminho neural, porque é como se fosse como que eu diria isso? É um Spark, ele ainda não existe. Ele ainda não existe, exatamente. Então ele vai gasta disparar, energia para poder criar aquele novo caminho neural. É como se fosse andando numa floresta. Imagina um Jeep passando por um monte de mato assim, várias vezes. Naquele mesmo caminho, indo pra lá e pra cá, vai chegar uma hora que ele mata a vegetação, então é fácil de passar por ali. Agora, toda vez que você aprende alguma coisa, coloca um novo hábito, aquele Jeep vai ter uma dificuldade muito grande para poder atravessar aquela mata virgem. Só que conforme você praticar aquele hábito múltiplas vezes durante vários dias, vários meses, de novo, aquele mato começa a diminuir ali a mesma coisa. Ele começa a diminuir e fica com um caminho de menor resistência. Então por isso que no começo é mais difícil e depois começa a ficar mais fácil. Exatamente, ou seja, é tudo ciência para você usar o seu cérebro a seu favor, entendendo que uma coisa nova que você não estava acostumado vai disparar ali um caminho neural, que é um novo trilho do trem, o Jeep na floresta onde ele nunca passou. Para você conseguir fazer aquele hábito ficar na sua vida, para você formar um novo estilo de vida,
com novas escolhas, você precisa fazer muito mais vezes ali para formar o trilho do trem, para formar aquele caminho novo. Uma vez que ele tá lá, depois fica automático, ou seja, vai facilitar mais para frente quando o caminho já tá lá no seu cérebro. A primeira dica para você conseguir mudar um hábito: motivação negativa. Imagina assim, o medo, a vergonha, a culpa, o arrependimento, eles são coisas que te motivam a querer parar de fazer aquilo ali. Seja lá o que for na sua vida, só que o que a gente entendeu é que conforme a gente permanecer mudando um hábito e a sua motivação for alguma coisa negativa para você, por exemplo, a gente pode pegar o exemplo de comida aqui. Por que é tão difícil parar de comer? Por exemplo, se o seu medo for não ficar acima do peso, não ser mais gordo, coisa do tipo, o que acontece? A sua motivação ela é negativa para não ser mais gordo. Só que na hora que você chega no momento que você não está mais sobrepeso, qual que é a motivação para você permanecer lá em cima? Você não tem mais motivação, de repente você começa a procrastinação e você engorda tudo de novo. Ou até mais. Às vezes acontece, sanfona, quem aqui já passou por isso? Que eu também já passei por isso. Eu ficava pensando a mesma coisa, a gente fica, eu não quero ser gordo, não quero ser gordo, não quero ser gordo. Aí perde o peso. E aí quando a gente perdeu o peso, não tem mais motivação, porque eu não queria ser gordo. E aí o que acontece? Aí a gente começa a engordar tudo de novo e engorda mais do que tinha antes. Ou seja, olha que loucura. Motivação negativa é ruim pra gente. Então toda motivação negativa, tipo, você não quer fazer alguma coisa e por isso que você faz aquilo, você tem que analisar aí os hábitos que você tá tendo, senão você vai estar motivado, aí você consegue, você não vai ter mais aquela motivação, porque ela era negativa, aí você faz tudo de novo e você entra num ciclo louco, num ciclo sem fim de você vai, então tipo, vamos dar um exemplo aqui de dinheiro. Eu não quero ser pobre, ou eu não quero passar fome. Vamos fazer alguns exemplos. Ou eu não quero ser pobre, eu não quero passar fome, eu não quero passar necessidade, eu não quero que a minha família passe fome. Aí a gente vai, trabalha. Aí quando tem um pouquinho de dinheiro, o que acontece? Um monte de conta, não sei o que, ou gasta tudo e bum, volta pro zero de novo, porque não tem mais aquela motivação, porque a sua motivação era negativa. Então é muito importante a gente entender essa ideia de qual que é o tipo de motivação que a gente está tendo. Será que ela é positiva? Será que ela é negativa? Se ela for negativa, muda ela para positiva. Põe ela ali numa afirmação positiva para você ter certeza de você sempre continuar com ela ali e não ficar nesses ciclos de conseguir o que você quer e depois voltar do zero ou depois a pior ainda. Um exemplo bem bacana que quando a gente descobriu esse negócio de motivação positiva e negativa para fazer as coisas, eu fiquei louco, que eu falei, nossa, é por isso então que eu consigo, por exemplo, a permanecer fazendo exercício físico. Tá? Eu não aguento, eu sei que eu preciso ir pra academia para poder manter minha sanidade mental, meu físico, eu quero manter, eu me sinto bem com aquilo ali. Aí eu entendi que a minha motivação por trás para fazer o exercício, comer direito, era porque eu consigo fazer isso, eu consigo me manter me sentindo bem. Ou seja, é uma motivação completamente positiva, porque eu quero permanecer me sentindo bem. Mesmo quando eu chegar no topo, eu vou permanecer subindo, porque eu quero sempre continuar me mantendo, me sentindo bem. Aí o exercício sempre tá lá na minha vida. Isso daí se tornou realmente um hábito, né? Exatamente. Então se você faz alguma coisa porque tem um medo ali por trás, tem uma vergonha ali por trás, talvez, porque você se sente culpado de alguma coisa, porque você tá arrependido de alguma coisa, aí você faz o que você faz por causa de arrependimento, imagina que todas essas motivações negativas, elas vão dar probleminha mais pra frente. Segundo, pensamento do tudo ou nada. Se nós conseguirmos entender que o impacto psicológico que o ser humano sofre quando fala assim, ou eu consigo, ou realmente eu vou desistir. Ou é agora, ou é nunca. Isso daí, a mentalidade de que se eu falhar significa que eu não consigo, é a pior coisa que você pode definir pra você uma hora que você fala, não, eu preciso quebrar aquele hábito. Por quê? Quando a gente determina alguma coisa que a gente quer mudar como um hábito, para que aquele hábito seja uma coisa que vira um estilo de vida,
Que estilo de vida é algum hábito que você vem ali fazendo. Por exemplo, eu fazendo exercício. É um estilo de vida. Eu nunca mais paro de fazer isso daí porque eu me sinto bem, porque eu tenho a motivação positiva. Agora, se uma pessoa que fala, nunca andei 5 km na vida, e coloca ali, se eu não conseguir amanhã, a partir de amanhã, andar 5 km, realmente eu desisto. Essa é a pior coisa que a gente pode fazer para mudar um hábito, porque você vai falhar inúmeras vezes o seu caminho até você conseguir fazer aquilo ali. E qualquer coisa na vida, né? Tudo, porque pra tudo. Imagina que, assim como talvez você já ouviu a gente falar antes, a gente esquece que a gente como ser humano, a parte de cair, a parte de falhar, a parte de errar, é parte do processo. Quando a gente é pequenininho, absolutamente. Você vê uma criancinha lá, criancinha tá engatinhando. Primeiro ela começa arrastando, né? Antes de engatinhar, ela vai arrastando até que ela começa a engatinhar. Ela tá ali engatinhando, vai ter um momento que ela vai querer levantar. O que acontece quando ela tá começando a andar? Ela vai, levanta, cai. Vai, levanta, cai. Vai, levanta, cai. Aí a perninha ficou um pouquinho mais durinha. Ela começa a colocar a mãozinha dela ali no sofá. Coloca a mãozinha justamente na mesa, na parede. E aí ela começa a andar ou com a mão. O pai e a mãe pegam na mão. Mas aí ela tenta, cai. Se apoia, cai. E aí até que vai ter o momento dela dar os primeiros passinhos mais longe. E aí depois depois de cair muito, ela vai lá e começa a andar. O que acontece com a gente ser humano, que a gente esquece que na verdade para caminhar em qualquer área da vida, a gente tem que cair, errar, até a gente ir se segurando e depois sair andando. O que acontece com essa ideia do ser humano achar que a falha é horrível, o erro é horrível? Não é! O erro é um passinho a mais perto do acerto. Então imagina que as pessoas mais sucedidas do mundo, que você já deve ter até ouvido falar por aí, só que o ser humano esquece de implantar isso na própria cabeça. Tá tudo bem se você errou antes. Ainda bem que você errou antes. Se você errou já várias vezes em várias áreas, quer dizer que você fez alguma coisa. Você tá tentando. Você tá experienciando, show de bola. Exatamente. Você tá de parabéns, é exatamente isso que você tem que fazer. Falha até você acertar. Essa é a ideia da vida. A mentalidade de ter o fracasso como uma bússola pro sucesso, isso é libertador. Porque você sabe que ninguém acerta de primeira. Não. Ninguém, não tem como. É um processo da vida. Aceita que dói menos. Tem muita coisa que a gente tem que fazer as pazes com aquilo que você não pode controlar. Você tem que errar até você conseguir aquilo que você quer fazer na tua vida. Simples. E logicamente vai mudando um pouquinho a estratégia para você ir alinhando ali, para você, em vez de tentar sempre a mesma coisa, vai alinhando e mudando a estratégia para você experienciar vários tipos de erros até você achar aquele que você vai acertar. Porque não tem como, eu sempre falo, quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. Então elimina esse pensamento de tudo ou nada, ou é agora ou é nunca, e entenda que tudo é um processo. Exatamente. Agora a gente entra no terceiro. Respeite o processo. Isso daí é uma que eu tive que aprender a duras custas. Eu também. Eu acho que a todos nós aqui, né? Se você realmente se achou que você ganhou todo aquele peso, ou você viu que você gastou dinheiro demais, ou você tem alguma área da sua vida, ou você talvez se relacionou com uma pessoa que não era lá aquelas coisas, alguma área da sua vida ali que você não conseguiu mudar rápido, ou não deu lá tão certo, tão rápido quanto você queria, e você falou, como não? Eu achei que, eu ganhei peso em 10 anos, achei que eu ia perder uma semana. Como é que não funciona desse jeito? Exatamente. Que o processo... Eu sofri com essa ideia também de não perder peso rápido. E sofro, né? Ia ser legal se fosse assim. Mas, né? Mas é tudo parte do processo. E o que seria um processo? São pequenas ações que você tem que tomar diariamente, com um direcionamento pro lado certo,
para que aquelas pequenas ações, uma vai juntando na outra e você vai tendo meio que, você vai subindo uma escadinha. Então se você não souber que você tem que respeitar aquele momento aonde você está, você já perdeu o negócio. A pior coisa é quando você vê aonde, o nível que você está naquela determinada ação que você quer tomar e você se compara com outra pessoa que está 5 passos na sua frente. Ou 10. Ou 10, ou 20. Nossa, ferrou. sabe? Você não está respeitando o nível onde você está com o nível do outro. Você colocou a receita para desastre se comparar com o primeiro capítulo do seu livro com a pessoa que está no 10º capítulo dela. Exatamente. Né? Então quem aí tem esse problema? Põe aí nos comentários se você tem um problema de olhar pra sua vida, olhar pra você, olhar pro seu relacionamento, ou a falta do relacionamento, olhar pra você e sua vida como um todo, se comparar com outro caramujo qualquer e aí se sentir mal e não entender por que uma vida de uma pessoa é tão diferente da outra. Cada um tá em um capítulo, cada um tá e tá tudo bem, tá no capítulo, aí tudo bem, tá na introdução do seu livro, tá tudo bem. Pelo menos você já começou o seu livro. Exatamente. É aí que tá, respeitar o processo é saber que todos os dias você tem que ser resiliente. Através da consistência, a consistência é chave para qualquer coisa e principalmente para poder quebrar um velho hábito. Ou seja, você parar de fazer alguma coisa que você quer parar de fazer e assim como você instalar um novo hábito. Porque assim, a partir do momento que você decide, vou parar de fazer aquela certa coisa, o que você vai começar a fazer no lugar? Se pergunta, o que você vai começar a fazer ao invés de continuar fazendo aquilo que você quer quebrar? Perfeito. Tem que colocar isso na cabeça. E aí a gente entra no ponto número 4. Qual que é o ponto número 4? Se a gente tem que respeitar, a gente não pode dar o quê? Um passo maior que a perna. Imagina que foi o que ele falou. Se a gente não está acostumado a andar, não dá para no dia seguinte a gente colocar uma metona de 5 quilômetros em um dia. Não dá. Se a gente está engatinhando, o próximo passo é tentar levantar e cair. Ou se a gente tá se arrastando, o próximo passo é engatinhando. Se a gente tá engatinhando, o próximo passo é tentar se segurar alguma coisa para ficar em pé. E isso em todas as áreas da vida. Não dá um passo maior que a perna, acostumar, porque senão você vai ter uma dificuldade muito maior de mudar os seus hábitos. Por isso que todos nós, seres humaninhos aqui, quando a gente faz uma dieta que é muito restritiva, a gente se ferra. Quem aqui já se ferrou com uma dieta que era... A gente saiu da pizza, do hambúrguer, da picanha, a gente tava tocando direto, né? E aí do nada a gente falou: mas amanhã é segunda. E segunda é só salada com atum. É isso. E vai ser assim durante 3 meses. Quem teve esse problema? Que eu tive esse problema. Coloca aqui nos comentários, fala eu. Durante quase toda a minha vida de achar que eu conseguia sair da pizza, hambúrguer porque eu também gosto de comer, o Felipe também, é ser humano. Só que aí a ideia era, o passo era maior do que a perna. Então, qual que é o ponto aqui? Passos pequenos. Começa a ir ajustando, seja lá o que for, não importa qual área que você tem que dar uma ajustada aí na sua vida, começa com um passinho pequeno. Tem um negócio que chama small shifts em inglês. Small shifts. São pequenas mudanças. Imagina que uma pequena mudança feita com consistência, como se fosse um barquinho a remo que você vira 5 graus para o lado direito ali. Aqueles 5 graus feito consistentemente todos os dias, depois de uma semana, depois de um mês, depois de um ano, ele tá tão diferente daquela rota que ele estava indo. Então, através das pequenas mudanças feitas consistentemente, você consegue quebrar qualquer hábito, qualquer mau hábito que você tem e construir o hábito que você realmente quer ter para que o hábito se torne uma lifestyle, um estilo de vida. Estilo de vida, aí ó, pra você que quer aprender mais uma palavra em inglês, vez ou outra, a gente sem querer deixa escapar uma. Por quê? Porque a gente tá aqui do outro lado do mundo, eu vou fazer 16 anos, o Felipe vai fazer 17 anos e tudo que a gente assiste e lê
praticamente é tudo em inglês, aí o cérebro dá um tilt. E aí quando a gente tenta apertar uma tecla SAP permanente, quando a gente precisa falar nossa própria língua, dá curto. Dá a tela azul, sabe? O Windows. É sério, não é brincadeira. Não é legal, não é sacanagem. Nossa, não é sacanagem. Quem fala aí se a pessoa, como é que chama? Cátila, se ela já tá lá há muito tempo, se não acontece isso. Dá não sei uma se ela tela tá muito azul, tempo. Mas dá a tela azul mesmo, né? É normal. Porque o cérebro ele demora a gente aprende muita coisa, então o cérebro ele já tá, mais uma vez um hábito, um exemplo de um hábito. Justamente. O cérebro já tá tão acostumado com aquela informação ser acessada, porque a gente entendeu aquilo ali. O cérebro ele acessa aquela informação pelo mesmo caminho neural o tempo todo ali, então ele não precisa traduzir. Aí na hora que a gente vai falar pra você em português, o cérebro faz a tela azul vem. E é muito engraçado. A Renata que tá lá nos Estados Unidos, ela pode falar. Ah lá, bem assim. Brasileiro fala, quando tá aqui há muito tempo, o nosso português é ridículo. Por quê? Porque a gente fica misturando português com inglês, porque todo mundo aqui, a maioria dos brasileiros que estão aqui faz muito tempo, se você vê imigrantes falando a própria língua, é ridículo, porque mistura tudo, ou seja, sai daquele jeito. Mas a gente ainda tem muita sorte de conversar um com o outro, trabalhar na internet. Agora tem brasileiros que eu já conheci de pessoas aqui que já estavam há 30 anos casados com um australiano, falam em português com o filho, trabalham. Esses daí realmente você fala, meu, a pessoa realmente não esquece completamente, porque é a língua dela, né? Ela já nasceu, ela aprendeu a falar português na primeira língua, então ela tá lá, tá gravado lá, mas só que perde muito vocabulário, é impressionante. E pra você ver como que um hábito, porque se a gente vê tudo em inglês, lê tudo em inglês, aí tem que falar com a maioria das pessoas aqui em inglês, tirando um com o outro, forma ali um caminho neural que até quando você treina... do trem, cara. E quando a gente tá aqui, a gente sempre... Eu fico falando pra ele, opa, isso é inglês, traduz aí, vamos traduzir. Isso significa isso. Se não, nenhum dos dois percebe, mas a gente fica atento. E qualquer coisa, se alguma coisa passar, aí você fala pra gente também. Coloca nos comentários aqui embaixo que a gente quer saber. Se a gente falou alguma coisa que você não entendeu, por favor, pode dar risada e fala que vocês falaram alguma coisa que não fez sentido. Aí, pô, pelo amor de Deus. Não tem problema, a gente gosta de saber. E agora voltando tem uma coisa importante. No número 4 do Damos o Passo Maior que a Perna, quando você quer colocar um hábito, instalar um hábito novo, é extremamente importante. Não sei quanto importante eu posso falar pra você que isso daqui é. Você tem que colocar alguma coisa específica que você quer que aconteça, alguma coisa, uma ação específica, bem específica e mensurável. Por exemplo, exercício físico, vou começar a caminhar depois do meu trabalho durante meia hora do ponto A ao ponto B, até o ponto de ônibus. Qualquer coisa, você tem que ter especificidade para que você fale, beleza, é aquilo que eu vou fazer. Porque senão você fala assim, eu vou começar a fazer na hora amanhã eu vejo. Não funciona, a gente precisa ter uma coisa específica e mensurável. Por quê? Quando você chegar no final daquela meta e você falar, nossa, caramba, tá ficando fácil. Aí você coloca uma meta, metona. Aí você vai aumentando, você vai medindo e vai ajustando o quanto que você quer melhorar. Porque pra tudo é isso, pra tudo. Tem que ser mensurável e atingível também, importante atingível. Exatamente. Então a dica número 5 pra ser mais fácil aí pra você mudar os seus hábitos é tentar mudar tudo de uma vez não dá certo. Então não tenta mudar tudo de uma vez. Vai aos poucos. Porque você já deve ter tentado aí. Quem aí tentou mudar tudo de uma vez e viu que o negócio nem funcionou? E aí às vezes a gente fica pensando, mas vez ou outra eu tento mudar alguma coisa aqui, mas não funciona. Quando eu decido a hora do basta que eu decido mudar tudo de uma vez. A pessoa chega a fazer tantas coisas ali que ela quer transformar a vida dela de uma vez só e ela não consegue de jeito nenhum. Imagina você mudar, a gente já falou dos pequenas mudanças, dos pequenos hábitos, pequenas small shifts. Se a pessoa achar uma coisa que ela vem fazendo durante 10 anos, 15, 20, 5, que seja, durante muito tempo é muito difícil você mudar só aquele hábito. Aí imagina uma pessoa que quer mudar vários hábitos ao mesmo tempo.
não funciona. É impossível, praticamente impossível. Tem que ter assim o porquê. Outra coisa importante também, até nisso daqui. O porquê de você querer mudar alguma coisa tem que ser tão forte, mas tão forte, que aquilo ali ele vai ficar te comendo por dentro se você não fizer aquilo ali. O seu porquê tem que te fazer chorar. Olha Ou só. seja, escreve aí, pra você conseguir mudar alguma coisa, o porquê você quer mudar aquilo ali, o seu porquê tem que te fazer chorar. Ele tem que ser tão forte, mas tão forte, que quando você pensa, tipo, por exemplo, o caso do seu irmão, por exemplo, né, que você pode até dar o exemplo do seu irmão, que o médico virou pra ele, o médico falou, ou você emagrece agora, ou morrer. o ano que vem você não vai estar mais entre Você nós. vai morrer. Então ele teve ali um choque de realidade muito grande. O porquê dele de não querer morrer era muito grande, aí ele conseguiu. Só que tem um negócio bem interessante que um dos palestrantes que eu sempre acompanho, ele fala o seguinte: o seu porquê ele tem que ser muito maior do que a vontade de comer, por exemplo. Porque comer você consegue ficar 30 dias sem comida. 30 dias. É verdade. O seu porquê tem que ser maior do que a vontade de beber água. Por quê? Você pode ficar ainda 3 dias sem água. Agora, quando o seu porquê for maior do que a sua vontade de respirar, aí... Migão, você não consegue ficar mais de 2 minutos. Tem gente que consegue ficar 10, mas treinaram pra caramba pra aquilo. Só que, quando você achar um porquê que você quer mudar alguma coisa, for maior do que a sua vontade de respirar, aí sim você nunca mais vai parar de fazer aquilo ali, até acontecer. O ponto número 6 é falta de comprometimento com a mudança. Sabe aquela coisa que a pessoa fala, nossa, ia ser tão bom se eu conseguisse mudar, se eu conseguisse começar a comer direito. Ela é mais apaixonada pela ideia de mudar do que realmente com comprometimento de respeitar o processo, de saber que não vai ser fácil. Ela fica só aqui pensando, né? Ai, que bom seria. Receita para desastre. Se você sabe que aquilo ali, mais uma vez a gente volta no porquê. Se o seu porquê for tão grande que dá vontade de chorar, aí você vai conseguir. Aí você não vai ficar mais meio que apaixonado pelo sucesso. Sabe assim, quando você olha no olho da outra pessoa e fala assim, cara, eu tenho certeza, agora eu vou mudar alguma coisa, ou eu vou te ajudar, pode ficar tranquilo. Aquele nível de determinação, naquele momento que você olhou e você se comprometeu com a outra pessoa, faça isso por você mesmo. Como? Todo santo dia você tem que ler o seu porquê. Isso daí é uma coisa, a gente faz todo dia. Todo dia. A gente fez uma vez e colou na parede ali. A gente vai lá e escreve o porquê. E no Tibô também. Vários porquês atrás de tudo que a gente faz na vida tem um porquê. Tudo. Porque o seu porquê tem que te fazer chorar. Quando o seu porquê, quando o motivo pelo qual você faz as coisas na sua vida, ou o motivo pelo qual você tem aquele objetivo te fizer chorar, aí você faz o negócio. Aí tipo, quando alguém da família, justamente, você sabe que por exemplo, quando você vê, a minha família pode passar necessidade, melhor não fazer isso, o seu porquê vai te fazer chorar ali. E logicamente muda pra coisa positiva, senão você atrai mais escassez. Então tenha certeza de ser uma motivação positiva ali, porque senão vai te trazer mais daquilo, entendeu? Mas não significa que você não possa, por exemplo, usar a dor no começo. Porque existe um pequeno desequilíbrio. Existe muito desequilíbrio quando, por exemplo, vamos falar sobre a família. Eu não quero que a minha família passe fome. Eu vou fazer o que tiver que fazer pra minha família não passar fome. Aí chegou no momento que ela não está mais passando fome, aí você muda pra alguma coisa mais positiva ainda. Isso. Eu quero inspirar os meus filhos com o que eu tô fazendo, eu quero deixar um legado, eu quero transformar a vida de alguém que não seja eu mesmo. Isso daí, quando você começa a colocar em outra perspectiva do porquê que você tá fazendo aquilo ali, e sendo uma coisa que faz você pular da cama de falar, caralho, que delícia que eu tô tendo essa missão de vida, que delícia que eu tô fazendo isso daí, que bom que eu tô começando a me transformar na pessoa que eu quero fazer, que eu quero ser. Isso é extremamente importante, você mudar essa perspectiva.
Muito obrigada por você assistir até aqui. Se você quer saber mais, clique em um dos vídeos aqui do lado. Eles são exatamente o que você precisa ver em seguida. E se você é novo por aqui, já clica no botão abaixo e se inscreva no canal. Você não está assistindo isso por acaso. E venha participar das lives diárias lá no nosso Instagram às 9 horas da noite.